Oi, turma, boa noite. Boa noite para quem está aí me ouvindo. Pode abrir o microfone, tá? Depois a gente bloqueia aí. Enquanto o pessoal entra aqui, a gente conversa. Depois a gente segue. Boa noite para quem está chegando agora. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Se alguém me ouve aí, me dá um ok, me dá um alô. Boa noite, Boa noite. professor. Está todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem? Pode abrir o microfone, gente, não tem problema. Depois a gente fecha na hora de começar. Só não abre câmera, que senão vai dar problema de internet, vai travar. E aí, todo mundo conseguiu entregar o resumo? Tava fácil? Como é que tava esse texto aí? Tava um texto tranquilo? Ou tava difícil? Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Alguém achou complicado? Quem que achou? A Emily. Tava complicado, Emily? Peraí, deixa eu focar aqui. Aí. Tava complicado, é? Tem mais alguém que quer falar? Pode abrir microfone agora. Tinha muitas palavras que eu não conhecia. Certo? Legal. Mas no final conseguiram fazer. Algumas pessoas, legal, algumas pessoas me perguntaram também, tinham um pouco de dúvida, aí eu fui tirando ao longo da semana. Mas acho que no final todo mundo conseguiu, né, trabalhar o resumo. Eu li alguns já e vi que realmente vocês conseguiram fazer. Muito bom, muito legal. E as aulas, como estão? Estão conseguindo ter aulas? Os professores estão conseguindo dar aulas para vocês? Sim, eles estão dando aula? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, eu vou dar nota, vamos ver, daqui a pouco eu vou lançar as notas aqui. Vou lançar a nota no Google Classroom, vocês vão receber, tá? A nota de tudo que a gente vai fazendo, eu vou lançando aqui para vocês. Quem ficar sem a nota é porque eu não recebi o material, tá? 4 professores, legal. Quem são os professores que tá fazendo ao vivo com vocês? Ah, eu já não esqueci, eu tô gravando, tá? Para que vocês depois possam assistir. Depois eu vejo se eu consigo gravar a aula que passou, que eu não gravei, e aí vocês ficam com ela também para poder fazer aí uma segunda visualização antes da gente fazer as provas. Quem que são os professores que estão fazendo com vocês a parte do ao vivo? A Maria Antônia fez hoje, né? Que eu falei com ela. Vocês tiveram aula com a Maria Antônia, não tiveram agora as primeiras? A Edilane, legal.
Legal. Se quiser abrir microfone, pode abrir microfone, gente. Desenvolvimento de infância. Legal. E os outros nada de aula para vocês e estão perguntando via fórum, é isso? Eles estão passando conteúdo no Moodle, aí eles passam textos, questões, assim. Questões eles não passaram ainda, mas eles passam textos para a gente fazer o resumo, ou eles abrem alguns fóruns para a gente colocar perguntas, para a gente colocar o que a gente entendeu, e a gente vai fazendo assim. Vai indo. Vai indo. Não, mas vocês têm que cobrar deles, falar para o professor que eles precisam fazer o ao vivo, tem que meter a cara na câmera aqui, ó, igual eu, na cara larga. O cara não dá aula presencial para vocês? Tem que dar aula presencial também, ué. É que eu acho que tem alguns professores que eles não conseguem, né? Eles devem ter alguma dificuldade, porque é a única desculpa que eu consigo encontrar para não dar aula assim, né? Por vídeo. Pode ser que ainda seja alguma dificuldade técnica, né? A parte da tecnologia, mas com o tempo aí acho que eles vão ter que migrar, porque não dá para a gente ficar lendo só e pedindo que vocês façam um resumo, né? Sim, a professora Edilene não, a professora a Maria, né? Que a gente teve aula agora, ela tinha feito a aula no Zoom, aí a gente falou que a gente preferia aula por aqui, né? Pelo Google Meet. E aí ela passou para cá e a gente foi ajudando, igual ela não sabia como ver as dúvidas, aí a gente foi falando para ela e ela conseguiu. Ah, que bom, tá vendo? Eu acho que é mais adaptação mesmo, né, gente? Porque é novo é novo para muita gente isso, né? Então é uma adaptação conta nossa, de vocês, para conseguir fazer a coisa acontecer, a roda girar, né? Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Se as aulas não voltarem até a entrega do trabalho, vai cancelar as apresentações? Eu estou pensando nisso, sabia? Eu não sei se eu vou colocar vocês para apresentar aqui ao vivo. Estou pensando nisso aí. Estava Ah, pensando em. não, professor. Ah, por que não? Porque é mais complicado apresentar por aqui, é mais fácil a gente só mandar, né? Ah, entendi. Vamos ver. Eu acho que não dá, né, para a gente fazer a. Na verdade, até dá, mas como a gente não criou uma estrutura para fazer isso, acho que a melhor é só a entrega mesmo, né, da apresentação. A Thaíne não quer apresentar. Não, mas tem que apresentar, Não, e gente. outra, E você, não, professor, gente, vocês se têm que tudo der aparecer na certo, tela. E vocês vão ser se professores tudo der do século certo, XXI, né? Como é que vocês vão Falando ser por professores? mim, falando por mim, o meu problema não é a apresentação, mas sim como que a gente vai lidar com isso, porque uma hora, tipo, a gente pensa que vai voltar, outra hora a gente não sabe se vai realmente voltar, então acho que esse é o complicado, mas de resto, eu acho que seria até mais fácil a gente apresentar do que ir mandando, porque às vezes a gente escrevendo, você pode entender alguma coisa e a gente apresentando, você realmente entende o que a gente quer passar. É isso aí. É um dos problemas que nós temos do século XXI, né? A era Sim, digital trouxe um problema de comunicação. As pessoas escrevem hoje, por exemplo, no WhatsApp, pensando que elas querem que a pessoa leia. E a pessoa que está do outro lado, ela entende o que ela quer, né? E aí a sim, gente isso mesmo. muitas vezes tem problemas sérios aí de comunicação. Então, para vocês terem uma ideia, eu mandei uma mensagem essa semana para os professores para perguntar se estava tudo bem, se eles estavam conseguindo pôr material aí no ambiente, conseguindo fazer as apresentações com vocês online, mas a forma que eu escrevi, parecia que eu estava cobrando dele se ele já tinha colocado material. Aí eu recebi uma enxurrada de e-mail, de ligação, grava comigo, porque eu estava obrigando eles a trabalhar e a fazer as coisas no tempo que eu queria, e por aí foi. E aí a gente tem muitos problemas de comunicação no século XXI, né, na era digital. Sim. Mas são coisas que a gente precisa entender, até para ser professores, que nem vocês serão professores aí, tanto do ensino do infantil quanto do até universitário, que vão poder ser. E uma das coisas que a gente percebe é essa, de
de conversar e de ter a comunicação clara, para que fique claro para todo mundo o que você quer transmitir. Porque se tiver ruído, né, a pessoa, além de não aprender, não adianta nada. As outras pessoas também não vão conseguir entender. E até ele não quer apresentar isso. Mas alguém quer falar, gente? Senão a gente começa. O que vocês acharam do texto? O pessoal falou que estava difícil, mas alguém quer falar? Pode escrever. Se não quiser falar, pode escrever também aí no chat, não tem problema. Que aí eu vou começar a aula que a gente só tem 50 minutos. A minha aula é metadinha. Beleza, então. Então eu vou começar, gente, porque para a gente poder ir até o final, eu peguei a aula de hoje, eu dividi em duas, tá? Para a gente poder avançar aos poucos, até porque eu imagino que vocês devam estar até um pouco cansados aí dessa maratona de virtual, né? O celular e computador agora 24 horas por dia na mão, né? Ai, chutei aqui a câmera, desculpa aí. E aí a gente tem esses problemas, né? De repente, é o estresse mental, na verdade, é o que eu falo para os meus alunos. O estresse mental nosso, às vezes, é muito maior, de ficar pensando e olhando sempre para a câmera, que chega uma hora que a gente até cansa, né, de fazer e de trabalhar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e para a gente começar a nossa aula de hoje, então. Então, quanto aos trabalhos, eu vou fazer a correção, tá certo? Vou fazer a correção e vocês vão receber a nota direto pelo Google Classroom, tá certo? Deixa eu permitir alguém que está chegando agora aqui. Pronto. Então, vamos lá. Tadadã. Eu vou apresentar nesse formato. Tudo bem para vocês se eu apresentar desse jeito? Ou vocês querem que eu jogue isso na tela cheia? Escreve aí para mim no chat. Se eu posso manter assim desse formato mesmo. Para me jogar na tela cheia, para eu poder habilitar aqui o pessoal. Dá para ver bem? Tá ótimo? Ah, então beleza. Então vamos lá. Essa apresentação, deixa eu só confirmar se eu já mandei ela lá para vocês no Google Classroom. Deixa eu ver. Aulas. Não subi. Vou subir ela agora para vocês. Deixa eu só baixar ela aqui. PDF. Então, eu estou subindo essa apresentação, esse material agora para vocês. Vou colocar aqui aula 2, era digital. A gente vai falar hoje sobre era digital, tá? Arquivo. Fazer upload. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre era digital. Na semana passada, a gente falou, deixa eu postar. Na semana passada, a gente falou sobre sociedade da informação, tá certo? Então, nós conversamos um pouco. Cadê? Aqui, aula 2. Pronto, tá lá. Um pouquinho lá sobre sociedade da informação, né? Explicou lá o conhecimento hoje gira em torno da máquina da economia, a máquina da educação, ela gira usando o conhecimento para poder fazer o entendimento das pessoas aí no século XXI. Né? Antigamente as pessoas elas tinham que ter uma profissão só, fazer determinada tarefa, trabalhar numa firma para poder ganhar dinheiro, e hoje a gente vê que o trabalho não é bem assim. Muitas pessoas trabalham remotamente pela internet, também trabalham conversando com as pessoas que estão em outro lugar do mundo. Então, hoje a mudança aí dos paradigmas de educação, né, mudaram, e hoje a gente fala em indústria 4.0, ou, no nosso caso, a educação 4.0,
que é onde a educação ela vem para usar o conhecimento adquirido para transformar e para automatizar os negócios. Tá certo? Então, o objetivo hoje aqui é a gente falar um pouquinho sobre a era digital, quais os impactos que ele tem na nossa vida, né, os benefícios e os desafios da era digital. Essa aula não vai terminar hoje, a gente vai terminar ela numa próxima aula, tá? Então, eu vou fazer um pedaço dela, vou falar um pouco. Depois eu vou, na sequência, na outra aula, a gente vai terminar essa parte de era digital, tá certo? Para não ficar muito denso para vocês aí, para puxar demais. Então, vamos lá, a gente vai falar hoje de era digital. E eu começo de novo com uma frase, né? Uma frase do Bill Gates que fala que tudo está conectado. Você nem vai se lembrar. Não será preciso ligar os aparelhos entre si e lembrar o que está em cada lugar. Quer dizer, Bill Gates já falava aqui isso daqui foi numa conferência que ele fez em Michigan, que ele fala que tudo está conectado hoje. E o que a gente pode perceber também, por exemplo, é que quem tem uma máquina de lavar mais nova, mais automatizada, já tem opção, por exemplo, de você usar o Wi-Fi para poder ligar, desligar ela, né? As luzes podem ser acesas pela internet, tocar alguma coisa, um som, a gente pode ligar uma televisão, desligar, tudo isso usando a internet, tudo isso usando a rede mundial e a Wi-Fi, por exemplo, da casa. Então, quer dizer, ele já falava que as coisas se conectariam e tudo está conectado. Tá certo? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá travando? Não tá travando? Tá bom? Escreve aí para mim. Ok, beleza, tudo certo, legal. Então vamos lá. Então, falando um pouquinho da era digital, vamos começar muito bem se falando sobre a era digital, tá certo? E a sua influência que ela tem na sociedade. Mas a grande realidade hoje que a gente pode falar é que o futuro já chegou, né? Então, eu acho que quase todos de vocês têm pelo menos um aparelho, um celular que faz conexão com a internet. Vocês estão conectados por algum aplicativo, seja o WhatsApp, seja Telegram, seja Facebook, Instagram, a conexão digital, ela proporciona isso, essa conexão, esse contato, mesmo que virtual, das pessoas com outras pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Então, está ao seu lado, nesse exato momento, mesmo que ainda não perceba. Então, as pessoas estão próximas a você, pelo fato de estar conectadas, mesmo que elas não estejam do seu lado, aqui presencialmente. Então, se conecta com informações que quebram fronteiras e otimiza seu tempo, facilita seu trabalho. Tá? Então, a tecnologia propicia isso. Né? Muda o jeito de fazer negócios, por exemplo. Né? Empodera empresas e também empodera escolas com imensidão de dados e de interações em rede. Então, ela possibilita a inovação disruptiva, né, e o uso das tecnologias como forma de inteligência para as empresas. Né? E aí a gente fala das mais atuais tecnologias que existem no mercado, que é a inteligência artificial, né, a internet das coisas e a computação em nuvem. Né? Vamos lá, o que é inteligência artificial? É quando você tem um sistema de computador que aprende ao longo do seu trabalho. Então, imaginem, vamos pensar que tem os aplicativos hoje de banco, por exemplo, dos bancos, do Bradesco, do Itaú. Eles têm uma inteligência artificial lá que, conforme você conversa com ela, né, o que o robô lá, o robô faz com você? Ele te dá respostas que, teoricamente, você poderia perguntar. Então, se eu quero saber qual é o meu saldo, ele já automaticamente sabe que eu vou perguntar aquilo e já me dá uma resposta para aquilo. Olha, para ver seu saldo, você faça isso, isso e isso. Então, a inteligência artificial, ela faz com que você converse com o computador e ele aprenda com essa conversa que você está tendo. Tá certo? Eu tenho um aplicativo do Banco Inter, que quando eu quero conversar com o atendente, eu vou lá e coloco, conversar com o atendente. Aí a inteligência artificial vem para mim e fala, olha, eu não posso te ajudar, eu posso tentar resolver o seu problema
sem precisar te passar para o atendente. E aí eu perguntar para ela, então eu quero transferência entre bancos. E ela vai me dar as respostas para essa pergunta que eu fiz. Aí, ou seja, se eu não precisar de um atendente nesse momento, eu posso resolver diretamente com a inteligência artificial que está lá disponível hoje nos dispositivos, tá certo? Então, muito isso, no Bradesco tem a Bia, exatamente. E no Banco Inter é a Babi. Então, assim, existem essas inteligências artificiais eles dão nome para que crie um vínculo pessoal, né? Vire uma pessoa, para a gente achar que está falando com alguém, uma pessoa, mas no final você está falando com um sistema que aprende ao longo da vida dele. Conforme você pergunta, ele te responde, porque ele vai aprendendo com a sua pergunta, tá? A internet das coisas é o exemplo que eu dei clássico agora de, por exemplo, eu estar na minha casa e aí às 8 da noite o meu aspirador sai debaixo do sofá, limpa a minha casa inteira e volta para debaixo do sofá. Tá? Eu não sei se vocês já viram essa tecnologia, mas existem, por exemplo, aspirador de pó, ferro de passar, máquina de lavar, geladeira, que faz já esse trabalho. Então, o aspirador de pó, por exemplo, determinado horário que você configura, ele vai e faz a varredura, limpa toda a sua casa, automaticamente usando aí a internet. Ele liga sozinho, vai, faz toda a limpeza, depois volta para o lugar dele e guarda. A máquina de lavar, a mesma coisa. Então, você deixa lá a roupa dentro da máquina, num determinado momento ela liga, ela faz o trabalho dela, ela termina, e depois você só vai lá e tira. Então, você não precisa nem ir mais lá para ligar, simplesmente ela vai e já faz esse trabalho para você. Tá certo? Você já consegue configurar os tipos de lavagem, tudo pelo computador, pelo celular, e aí ela só faz esse trabalho. A geladeira é a mesma coisa. Tem geladeira que, por exemplo, avisa para você quando está faltando água no dispenser, quando está faltando latinha no dispenser de latinha, quando falta ovo no dispenser de ovo. Então, você começa, quando ela está vazia, então ela começa a avisar você que tem pouca comida, que não tem aquele determinado produto dentro da geladeira, né? Tem as câmeras também, essas câmeras de vigilância, que você também trabalha usando o celular, então você só liga ela na tomada, põe ela na rede, e ela automaticamente vai fazendo ela funciona, né, conforme o movimento das pessoas que passam por ela liga sozinha, ela grava sozinha, e aí se você quiser acessar pelo celular, você entra, mexe na câmera, de onde você estiver, você mexe com ela 360 graus, fala por ela e por aí vai, tá certo? E a computação em nuvem é um pouco aí do que a gente está vivendo hoje, com essa internet aí demasiada por conta do coronavírus, né, por conta do vírus, e então você tem a computação em nuvem como aliada para que essas coisas continuem a funcionar. Então, essa transmissão que a gente está fazendo, a gravação, aonde ela fica gravada, tudo isso é computação em nuvem. Todas essas informações ficam numa nuvem, em vários servidores, em vários lugares diferentes, só que todos com o mesmo material, com o mesmo... Vamos pensar em um monte de computadores. Esse monte de computadores pode estar aqui, pode estar na China, na Alemanha, nos Estados Unidos. Todos eles têm a mesma informação. Portanto, se de repente um computador é desligado, cai ou tem algum problema, o outro assume no lugar e aí continua funcionando. Seus arquivos, seu computador, sua informação está sempre disponível porque ela tem redundância, né? Ela tem vários lugares com a mesma informação. Então, se cai uma, sobe a outra, continua funcionando e você nem percebe que isso está acontecendo no dia a dia, tá certo? Então, vamos pensar, a gente pode falar um pouquinho da computação em nuvem, por exemplo, dos aplicativos que a gente usa no celular, que tem a nossa geolocalização, né? Então, dos aplicativos também que tem informações que você consegue visualizar no aplicativo, né? O WhatsApp Web, por exemplo. Você vê no aplicativo no celular, também vê a informação no seu computador, isso é computação em nuvem. A informação está dentro de uma nuvem, dentro de um lugar, e você de vários dispositivos, não importa qual, se é celular, se é computador, se é notebook, se é tablet, você consegue ver essa mesma informação por causa da computação em nuvem. Tá certo, gente? Tudo bem até aqui? Ok?
Beleza. Tá ok, então vamos lá. Então, a entrega da experiência no dia de hoje, ela fica cada vez melhor por causa dessa nova dinâmica que existe por conta da tecnologia. Então, essa nova dinâmica que é dada para a tecnologia faz com que a gente tenha melhores experiências, melhores entregas. Vamos pensar em melhores experiências no sentido de, por exemplo, vamos falar, por exemplo, do iFood. Né? Então, hoje, você poderia ligar, por exemplo, para uma pizzaria e pedir uma pizza e eles iriam te entregar. Mas por que as pessoas preferem usar o iFood? Né? Eu prefiro usar o iFood porque eu posso pagar pelo aplicativo, eu posso dizer se aquele determinado lugar a comida é boa, eu posso ter variedade de produtos. Então, antigamente, vamos pensar aí há 20 anos atrás, o que as pessoas tinham? Elas tinham uma agenda com um monte de telefones, por exemplo, de pizzaria, de esfirra, e também não tinha muita opção, não. Era pizza, esfirra e uma coisinha ou outra. Hoje, até feijoada os caras entregam pra gente. Então, nessa época não tinha tudo isso, então você tinha agendas ou um papel com telefones anotados, ou muitos ímãs de geladeira, né? Não sei se vocês em casa têm aqueles ímãs de geladeira colado com o telefone hoje tem do negócio que entrega gás, tem de pizzaria, esfirraria e por aí vai, um monte de coisa. Naquela época você tinha poucas opções, né? A Simone tá rindo, mas é verdade, não é? Então, eu tenho também ainda colado aqui. E isso, nessa época, a gente tinha essas agendas com esses telefones para poder ligar para pedir uma pizza. E o iFood vem hoje justamente mudando isso, né? Fazendo com que a experiência do usuário, né? Isso vai ser muito importante. Mentalizem isso, porque até para a educação hoje, a gente precisa pensar que a experiência do usuário, a experiência do nosso aluno, ela é o estopim, a coisa mais importante para nós hoje. Então, se a experiência do meu usuário ela não é boa, eu não vou ter aluno suficiente para poder dar aula. Por quê? Se a minha aula, por exemplo, não é atrativa, se eu não faço com que o meu aluno ele tenha essa experiência positiva na minha aula, eu desmotivo ele e faço com que a minha aula se esvazie. Tá certo? Alguém perguntou e eu não vi. Peraí. Disruptar. A Manuela quer saber o que é disruptiva. Legal. Então, disruptiva é quando você quebra, né? Existem os paradigmas, existem as coisas que são de senso comum, e quando você disruptiva é quando você quebra esse paradigma, quando você muda o senso comum, tá? Tudo bem? Deu para entender? Os vídeos, aulas do YouTube também se encaixam nesse conceito de entrega de experiência. Manuela, beleza. Beleza, Manuela. Então, Emily, como que funciona o YouTube? O YouTube hoje ele se transformou também nisso. O YouTube ele nasceu quando ainda a gente começava a falar em vídeos. O YouTube nasceu para ser uma plataforma para se colocar vídeos, né? Qualquer vídeo. Só que hoje, né, com o avanço aí da tecnologia, o avanço das mídias de tecnologia, o que acontece? O YouTube se transformou num player de experiências de vídeo. E ele hoje concorre, por exemplo, com o Spotify. Eu não sei se eu falei isso na última aula, mas hoje o grande vilão, aí, o grande concorrente do YouTube é o Spotify. E por que isso? Porque hoje o que eles fazem? Eles entregam experiências para o usuário dele. Então, se eu, por exemplo, vamos lá, voltar lá, igual a gente falou na semana passada, do conhecimento. Se eu uso o YouTube para assistir videoaula de conteúdo, por exemplo, o que o YouTube vai me dar como próximos vídeos ou com vídeos relacionados àquele que eu estou assistindo? Vídeos de videoaula. Se eu escuto música, se eu vejo clipe, se eu faço o acesso com música, ele vai me entregar mais música. Então, isso é inteligência artificial, isso é experiência do usuário. Então, o que o meu usuário gosta para eu poder entregar para ele? Só que de uma forma mais automatizada, que hoje funciona. Então, o iFood faz dessa forma também, te entrega aí os melhores lugares que estão mais próximos a você,
Então, tudo isso é a experiência do usuário, né, dando dinâmica para essa tecnologia funcionar. Né? Então, muitas vezes você está, por exemplo, em algum lugar, está no shopping, por exemplo, e o seu celular apita e mostra para você que ali tem determinado lugar que você gosta de ir. Né? E se você vai num lugar que você nunca foi, geralmente o Google, os dispositivos da Android, aí os celulares da Android, ele avisa, olha, você nunca veio aqui, tem tal coisa. Por que ele sabe que tem tal coisa? Primeiro que ele sabe que lá existe essa loja. E segundo, ele sabe que você vai nessa loja. Então, ele fala para você, olha, Diogo, aqui ó, tem uma loja que você gosta de ir. Então, se você quiser ir, você está no lugar certo. Beleza? Vamos em frente, então. Então, para adaptação dos negócios, e aí quando eu falo negócio, a gente pode pensar também na escola como um negócio, porque hoje as escolas elas precisam ser uma empresa, porque se elas não forem empresa, elas estão totalmente fadadas ao fracasso. Né? Então, hoje a gente precisa entender que tudo é negócio, tá? Mas a educação é um negócio? A educação, ela não é um negócio, a educação é um serviço. Né? Só que para se prestar um serviço, é preciso ter um negócio. Tá? Então é importante que o conceito de negócio fique claro para a gente poder dar sequência, porque a gente vai falar bastante aqui em negócio, empresa, e aí quando eu falo empresa, a gente pode também tratar como escola, porque a escola também é uma empresa, né? Quando a gente fala, por exemplo, numa escola infantil, ela é uma empresa, ela é uma escolinha infantil. Então ela presta um serviço de atendimento à criança, ao meu filho, ao seu filho, ao seu futuro filho, ele vai ter essa escolinha e vai ser uma prestação de serviço e ela é um negócio, tá? E aí, esse negócio é importante nos dias de hoje a gente pensar e aí quebrar também, voltando lá no disruptivo, é quebrar o mindset, é quebrar a mentalidade padrão atual, né? O que é o mindset? O que as pessoas pensam hoje de uma forma do senso comum. Né, que a escola tem que formar o meu filho para trabalhar numa empresa boa. Isso é um mindset, isso é um paradigma, é uma forma que as pessoas enxergam, né, da escola. A escola tem que formar meu filho para ser um bom profissional. Hoje a escola tem que fazer muito mais que isso. Ela não tem só que formar o seu filho para ser um bom profissional, ela tem que ser muito mais que isso. Isso é um mindset, isso é trocar o mindset. Quando você percebe que o seu atual, o meu modelo de aula presencial, por exemplo, hoje, não funciona mais. Eu preciso de um novo modelo de aula. Qual é? O modelo à distância, o modelo em EAD. Isso é uma troca de mindset. É quando você troca o que você já tem, que não funciona mais, para uma coisa nova, que aí também pode ser incerta, pode funcionar ou não, mas quando você troca o mindset, ou quando você resolve mudar essa sua opção de não vou fazer mais igual eu fazia antes, vou fazer de uma outra forma, porque essa experiência que eu quero entregar, ela precisa ser nova, ela não pode ser a mesma. Porque se as pessoas chegarem no mesmo lugar, se você chegar no McDonald's, toda vez que você chegar lá no McDonald's, a pessoa te oferecer o Big Mac, quantas vezes você vai lá? Na terceira, se você chegar lá e te falarem, você quer um Big Mac? Você fala, não quero, não vim comer só Big Mac. Você quer experimentar outras coisas. Né? E aí você troca o mindset justamente por isso. Quando troca o mindset é quando você chega lá e aí não te oferece um Big Mac, mas te oferece um outro lanche ou um outro tipo de serviço lá dentro, de produto que eles têm, para mostrar que eles têm outras coisas que podem te atrair como consumidor também. Tá certo, gente? Tudo bem? Se tá com dúvida, pergunta aí, hein? Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Então tá. E a era digital, então, nas empresas, diz respeito em conectar e entregar esse valor estrategicamente. Lembra lá do conceito de conteúdo, lá de conhecimento da aula passada? Exatamente aquilo. Você tem lá o conhecimento adquirido ao longo desse período de internet e você tem informação que você adquire do seu consumidor, do seu cliente, do seu aluno. Tudo isso aqui se transforma em experiência, né, para entregar aí, com estratégia, né, entregar um conteúdo agradável e de valor
para o aluno que está lá ou para o cliente que está esperando do seu produto, tá? E aí, como que nós fazemos isso hoje, por exemplo, na educação? Né? Antes de chegar aqui, eu só vou fazer mais um paralelo com o antigo, né? De onde a gente veio para chegar até aqui. E aí eu tenho o que é a era digital, né? Ela é chamada de informação ou era de tecnologia. E é o período que vai começar logo após a era industrial. A gente falou na semana passada sobre a era industrial, sobre a era pré-tecnológica, e o que acontece? Nessa época industrial, o mundo vivia da indústria, né? Hoje, a sociedade mudou e a sociedade vive de tecnologia, né? Não vive mais só de indústria, vive de informação, vive de conhecimento. O conhecimento aplicado para se conseguir mais alunos, para se conseguir mais clientes, para se ter melhores experiências de usuário, tá? E aí, dessa forma, aí a gente lembra da primeira revolução industrial, que começa lá no século XX, né, que ela é uma era que otimiza fluxos de informações, né, que produz tecnologia e muda a forma de pensar, de se comunicar e de se trabalhar. Então, quer dizer, quando termina a era industrial e começa aqui, depois da primeira revolução industrial, a gente começa a usar a informação para o trabalho, para o negócio, começa ainda bem simples ainda, não vem nada muito avançado, bem comecinho mesmo da coisa, a comunicar e a trabalhar com a informação, né? E ela beneficia todos os setores da economia nesse sentido, né? E também toda a minha vida, a sua vida. E aí a mudança da era industrial para a era digital, que foi o passo aí, o precursor importante para que dê um clique aí, o start de troca, né? Então, para que fique mais fácil aí de entender, a gente vai falar. Então, vamos lá. Primeira Revolução Industrial. Então, o que aconteceu? Lá no século XVIII, trouxe formas de produção, né, como a invenção da máquina a vapor, produção têxtil. Vamos pensar na primeira Revolução Industrial, na parte de indústria mesmo. As indústrias têxtil ficavam aqui, por exemplo, no Grande ABC. Eu tinha grandes empresas como Helvética, como Tintas Coral. Tinham empresas que são grandes indústrias que se situavam aqui porque era o grande centro aí do mercado do mundo para entregar aí o que precisava ser entregue naquela época da Revolução. Ela aumentou a quantidade produzida de fábrica de profissões. Então, as pessoas eram formadas, né, desde lá de pequenininha, elas eram formadas para quê? Para chegar ao final do seu estudo, ir para uma linha de produção, para um trabalho de montagem, uma linha de produção, e fazer o seu trabalho dentro dessa linha de produção. E aí, a gente, voltando um pouquinho, a gente percebe que, por exemplo, por que existe o sinal da escola, né, no ensino médio, no ensino infantil e no ensino no fundamental? Por que tem um sinal? Quando a gente vem para o ensino médio, existe a Simone falou que fazia um Senai para entrar na Vox. Perfeito, Simone, é isso mesmo. Era uma linha que era uma linha de produção, né? Então, todo pai queria que o filho fizesse o Senai para entrar na Vox, ou para entrar na GM, né? Para trabalhar em grandes empresas montadoras, para trabalhar com pintura, enfim, com algum tipo de coisa que fosse dentro de uma empresa, dessas empresas grandes, porque o futuro que o pai via, né, que os pais enxergavam, era o futuro dentro dessas empresas grandes, né? E aí, o que aconteceu? Então, a gente levou a mecanização das atividades agrícolas, né? Então, antes da Revolução Industrial, a gente tinha bastante atividade agrícola, depois se transformou na era industrial, né? Aí a gente começa a criar ferrovias e a aumentar a circulação, agilizar transporte, começa a crescer como cidade, a crescer como país, tá? Então, aí até o século XX ficavam restritos aí, ó, os benefícios ficavam restritos aos países mais desenvolvidos, né? Então, pensa que a era industrial, as grandes empresas vinham exatamente desses países mais desenvolvidos que tinham
entre aspas, a maior tecnologia para poder aplicar. Né? Depois nós temos a segunda revolução industrial, e aí ela vem também para mostrar que as coisas começaram a ser reinventadas, né, e aí produzidas e comercializadas. Então, a gente começou a tratar aqui, por exemplo, no Brasil, com a produção de carros, de veículos, telefones, rádio, televisão, e aí a informação começa a ser o primeiro estopim aí da informação a ser importante para a nova sociedade que vinha conhecendo apenas o que era lhe permitido. E aí, quando você coloca a telefone, rádio, televisão, você abre uma gama, né, de conhecimento que antes eles não tinham essa opção anteriormente, e agora tinha uma opção de ver telefone, rádio e televisão. Aí a terceira revolução industrial, a partir do século XX, aí do final do século XX, começou a usar as transformações, várias transformações, né? Isso inclui, por exemplo, a integração da ciência e a tecnologia nos processos produtivos. Então, o que começou a acontecer? As pessoas que trabalhavam em agrícola, por exemplo, na parte de agricultura, começaram a perceber que eles poderiam usar a tecnologia para evoluir o seu trabalho. Ok? Então, eles perceberam que, não, mas se eu usar a tecnologia aqui, eu consigo ou aumentar o meu ganho, ganhar mais, ou trabalhar menos. Né? Então, essas coisas começaram a acontecer, né, a partir do final do século XX, começaram a entender que poderia ser feito dessa forma. Então, foi quando começou a se falar de programação e de robótica, tanto na escola quanto no geral, né, na sociedade. E aí, computador começa ainda muito precariamente a chegar nas escolas não, desculpa, né, eles começam a chegar nas casas, tá? Dentro das casas, começa a se chegar ainda aqueles computadores bem simples, bem antigos, que nada era muito, não cabia muita coisa, mas ele começou a ser substituir aqueles livros de enciclopédias gigantescos por computadores. E a criação aí, das novas máquinas de equipamentos, né, lançaram novos produtos, e aí nesse momento é que a tecnologia deu um pico de aprendizagem dentro do Brasil, do país aí, que fez com que ela pudesse realmente assumir a ponta dos nossos dias atuais e ser uma das frentes que levam para as pessoas aí hoje o conteúdo e a informação. Próximo aqui. Então, nesse sentido também a gente começa a mudar os modelos de trabalho, né? Então, o cara, ele trabalhava na GM no turno da noite, trabalhava na GM no turno da manhã. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a não ter mais um trabalho fixo das 8 às 5 ou das 2 às 10. Começou-se a trabalhar num formato mais... as cadeias, por exemplo, de produção industrial mudaram, né? Os modelos de trabalho mudaram. Então, hoje tem gente que trabalha em casa, tem gente que trabalha de diversas formas, em vários empregos ao mesmo tempo, e consegue dar conta de tudo isso sem precisar ter, por exemplo, um só emprego, estar num lugar só, ou estar em algum lugar o tempo todo. Então, isso começa a mudar a partir daí. Então, todas essas novidades, esses produtos e recursos trouxeram mais agilidade e conforto para as vidas das pessoas. E aí a gente fala, né, da indústria 4.0, da educação 4.0, que é a quarta revolução industrial, que é o momento atual que a gente vive agora. Se na terceira revolução ocorreu, né, a massificação dos produtos e serviços, o que é a massificação? Então, na terceira revolução, você fazia um modelo e vendia para muita gente. Então, eu tinha lá o meu aparelho, eu fazia um celular que eu queria que todo mundo tivesse. Então, eu vendia para muita gente esse mesmo celular, entregava esse mesmo produto, ou esse mesmo serviço. A quarta revolução industrial, ela muda esse paradigma e faz o quê? Ela
funciona como a era da personalização. Quer dizer, então, hoje, o que acontece? Você tem um aparelho celular, né, que existe um modelo de um celular, só que ele tem as suas características dentro dele, o seu perfil dentro dele. Então, a personalização, né, na quarta, nessa revolução aí que a gente está falando, a quarta, faz com que tanto a tecnologia quanto as coisas sejam personalizadas para nós, tá? Então, hoje você, por exemplo, não precisa mais ler os jornais que todo mundo lê, né, e nem pensar em comer algo diferente, que é o que eu tinha falado lá. Antigamente você só podia, quero comer algo diferente, ótimo, você só pode comer pizza, ou pode comer esfirro. Hoje os caras te entregam coxinha, os caras te entregam feijoada, o que você quiser, tem alguém que está fazendo que pode te entregar. E aí o conhecimento, a tecnologia vem justamente para oferecer essa condição de você conseguir pedir, né, fazer esses pedidos pela internet ou usando um aparelho telefônico, enfim. Certo? Então, você pode escolher o conteúdo que te agrada mais e acessar o app para conferir os cardápios possíveis, né? No iFood, o Rappi, ou acho que é Glovo, acho que também tem esse aplicativo. Esses caras são aplicativos que podem te trazer esse tipo de resposta. Então, eu quero comer alguma coisa, você acessa ele. Você não vai mais atrás, por exemplo, de um telefone para ligar para a pizzaria, né? Mas a diferença é que isso é personalizado. Então, o aplicativo, ele lê, ele fala, não, o Diogo gosta de comer mais comida chinesa. Então, o que o aplicativo vem e faz para você? Mostra a comida chinesa primeiro. Porque ele está acostumado com o que você está acostumado a fazer com ele, né? Então, eu vou fazer um paralelo com, por exemplo, quem tem cachorro em casa. Então, se você tem um animal em casa, tudo que você faz com ele fica gravado na cabeça dele. Então, quando você faz determinada ação, determinado movimento, né? O Globo faliu, já foi. Por isso que eu não lembrei o nome, tá vendo? Bem porcaria. Então, quando a gente está voltando aqui do cachorro, por exemplo. Então, se eu trato o meu cachorro da mesma forma por várias vezes, ele compreende que quando eu fizer aquele determinado movimento, ele tem que me dar uma determinada resposta. E o aplicativo faz da mesma forma, só que ele usa a tecnologia. Então, quando você faz várias buscas, várias pesquisas de determinada coisa, ele já te traz essa resposta, porque ele já imagina, não, o Diogo gosta de pesquisar pizzaria, então eu já vou mostrar para ele logo a pizzaria aqui, para ele não perder tempo. E aí, se ele quiser outra coisa, ele vai pesquisar lá no campo de busca, ele pesquisa o que ele quiser. Tá? A Giovana está perguntando aqui, isso entra em tratar a informação e criar um conteúdo? Você consegue ser mais específica? Só para eu ver se é isso que eu entendi. Isso entra em tratar a informação e criar um conteúdo. Tenta ser mais específica para mim, Giovana, que aí eu tento te ajudar com a sua pergunta. Enquanto isso, a gente segue aqui. Tá? Então, vamos pensar que hoje, então, a tecnologia, ela fundiu tanto a parte física, biológica e digital, né, das coisas. Então, você tem hoje uma fusão entre o que a pessoa sente, né, o personalizado da pessoa, que ela tem ali, o que ela quer, com o que existe hoje no mercado, usando a informação e o conhecimento aí adquirido, tá? Então, você pode escolher o conteúdo que te agrada mais e acessar um app, aí eu já tinha falado isso, vou para frente, cadê? Aqui. Então, olha lá, ela conecta pessoas em curtas distâncias, permite novas descobertas, revoluciona sistemas e transforma as vidas do dia de hoje, tá? Giovana, escreve aí para mim, pode escrever tenta escrever, ser mais específica para eu poder te ajudar. Então, aí a gente vamos falar na educação 4.0, e a partir daí, né, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, a era digital, ela começa aí no finzinho da Revolução Industrial, da terceira, né, e traz
com ela a tecnologia embarcada para mostrar os novos conteúdos, tá? Você falou na semana passada que é necessário tratar a informação e transformar. É o então, se você anotou 2 vezes é porque eu fui bem enfático nisso, né? E é exatamente isso, Giovana. Realmente, pergunta aqui, ó, se é usar a informação para transformar a informação em conhecimento e usar com as pessoas. É exatamente isso, né? A gente falou na semana passada, por exemplo, do Instagram, que você está rolando o feed e aparece lá um determinado sapato que você gosta. Por que mostra esse determinado sapato que você gosta? Porque você já fez busca disso na internet por algum motivo. Então, se eu pesquisei lá no site da Netshoes, por exemplo, um determinado tênis, ele vai começar a me aparecer de várias outras lojas. Por quê? Porque o conhecimento, a informação que eu dei informação para a tecnologia lá, para a internet. Falei, ó, eu quero tênis X. O que o conhecimento faz? O que a tecnologia faz embarcada ali? Ela pega para mim, ó, o Diogo está querendo isso. Então, trata essa informação, vai para a rede, vai para a internet e pesquisa lá. Quem que tá entregando isso? Esse. E quando eu estiver rolando o feed, isso vai mostrar para mim lá de outras pessoas, de outras empresas, porque esse conhecimento essa informação virou conhecimento quando eu tratei ela para colocar lá. Quando eu coloquei a pesquisa, ela se refinou e transformou em conhecimento. Tá ok? Então, vamos lá. Nananã. Isso você vê, então, quando a gente fala da tecnologia, né, da era digital, como ela é importante. Então, existem as marcas novas aí no mercado, vamos falar da Uber, Airbnb, a Nubank, esses 3 caras, por exemplo, eles usam o conhecimento e transformam, eles usam a informação, transformam em conhecimento e te entregam uma experiência de usuário nova, uma experiência que é agradável ao usuário, para que ele possa querer, né, fazer a parte daquela família, vamos pensar assim, que hoje, as empresas hoje mudou aquele negócio de, você é meu fornecedor, você me fornece isso e acabou. As empresas novas, as empresas jovens, elas pensam na experiência do usuário, né? Por que a nossa telecomunicação ela é ruim? Porque a nossa telecomunicação, a internet e a telefonia, ela é gerida por velhos, gerida por pessoas que não pensam na experiência do usuário. Não pensa, e aí o professor hoje, né, nós que vamos ser professores, nós temos que pensar na experiência do nosso aluno. Qual é a experiência que ele vai ter fazendo esse tipo de atividade que eu quero dar? Qual é o objetivo que eu quero dar para ele fazer essa determinada atividade? Tá certo? Por falar em atividade, eu não vou conseguir dar a atividade que eu queria dar para vocês hoje, mas fica para semana que vem, tá? Então, a educação ainda não aprendeu a fazer isso, a entregar experiência, usar a tecnologia para entregar experiências, usar a tecnologia para entregar uma educação, tá certo? E aí, a gente vai falar um pouquinho, deixa eu ver, não vai dar tempo, não vou falar dos benefícios, porque a gente não vai conseguir terminar, tá? Eu vou fazer o seguinte, a atividade que eu ia dar hoje, eu não vou dar, tá? Não vou dar, vou deixar vocês descansarem aí essa semana. Na semana que vem, na semana do dia 8, a gente não tem aula por causa do calendário acadêmico, então o nosso encontro virtual não vai acontecer, tá bom? A gente não vai se ver no dia 9, que é quinta-feira, tá certo? A gente só vai se ver no dia 16, na outra semana, tá? E aí lá a gente vai dar sequência na era digital, tá bem? Vamos dar sequência na aula que a gente começou, e aí a gente vai fazer uma atividade que está proposta aqui no final. Mas antes da gente terminar, você sabe me dizer se é a semana inteira sem aula? Olha, Emily, se eu não me engano, dia 8, acho que é quarta-feira. A partir de quarta-feira, porque pelo que eu olhei no calendário acadêmico de vocês, tá lá marcadinho, que é a partir do dia 8, 9, 10 e 11, se eu não me engano, que é quarta, quinta, sexta e sábado. E é todo emendado a esses dias, tá? Isso, a Heloísa falou, ó, é isso mesmo. Então, realmente, vocês não têm aula, vocês vão ter aula na segunda e na terça só.
tá? Então, aproveitem aí esse período que vocês não terão aulas para poder se organizar, para poder construir aí a metodologia de estudo de vocês, para que vocês não fiquem sobrecarregados, tá certo? Sobre atividade, é aquela que já disponível no Google Classroom para o dia 16/4. Isso, Rayane, é essa mesmo. Mas não precisa fazer agora, tá? Porque a gente ia falar aqui, ó, eu tenho sete itens para a gente falar, e eu vou deixar para falar na semana que vem. Então, não precisa se preocupar com essa atividade, a gente faz a gente empurra mais uma semana, tá? Não tem problema. Não esquenta a cabeça. Então, essa atividade que é para o dia 16 não vai valer, não mesmo. Eu vou mudar a data dela para outra semana, porque aí na semana que vem, do dia 16, eu vou mostrar como fazer essa atividade, tá? Para vocês não ficarem perdidos aí. Então, feito isso, falado então que nós não teremos aula semana que vem, só na outra. Então, a atividade da outra semana a gente vai jogar para mais uma para frente, tá certo? Depois eu vou dar também, nesse mesmo dia, vou dar para vocês mais um texto para a gente conversar sobre ele. Alguém falou aqui comigo? Deixa eu ver. Os slides já estão lá, já coloquei também no Google Classroom. Vocês vão ter todas essas informações, eu não cortei, tá? Tá tudo aqui. Mas a gente vai voltar a falar na próxima aula para poder ajudar vocês a preencher lá, a responder o questionário. Não se preocupem em responder agora. De novo, vou falar. Não se preocupem, porque façam as atividades dos outros professores. Na semana que vem, na outra, né, a gente senta, eu vou explicar direitinho, e aí vocês têm aí uma semana para fazer com calma. É tranquilo, não vai ter nada muito complicado não, tá? Só antes da gente finalizar, porque faltam 3 minutos aqui para dar 10 horas, eu quero liberar vocês. Antes de vocês irem embora, uma coisa bem rápida aqui que eu vou deixar, que eu quero falar para vocês, tá aqui no final, 2 dicas, tá? Que eu não dei semana passada uma dica, e a dica que eu ia dar semana passada chama-se Aprendizap, tá? Isso daqui é a era digital, gente, é a inteligência artificial trabalhando em prol da educação, em prol do ensino. Então, o Aprendizap, ele é o quê? Ele é um WhatsApp que você faz perguntas para ele e ele te dá respostas, tá certo? Ele funciona de 6º a 9º ano do ensino fundamental. Fica como dica para que vocês possam conhecer. Se vocês trabalham em escola e querem usar com os alunos, pode ser usado, ele é gratuito, tá? Então, é uma dica que eu quero deixar para vocês. O link está aí no slide, vocês podem copiar esse link aí da fundaçãobi.com.br e lá em Aprendizap, ou botar no Google também Aprendizap, eles aparecem logo na primeira posição lá, tá certo? Então, esse daí é a primeira dica. E a segunda dica, que eu também gosto de falar para os alunos, é o Sêneca, tá? A Manuela tá chocada. Então, aproveita para ficar chocada e entra nesses sites aí que você vai ver o que a tecnologia está fazendo em prol da educação nos dias de hoje. É que a gente tem muita resistência de vários aspectos, mas a tecnologia ela pode ser muito aliada aí na hora da gente fazer. Então, o Aprendizap, acessa lá o primeiro Aprendizap para aprender e faz a pergunta lá para ele que você vai perceber que ele responde, ele te dá as respostas para as perguntas que estão lá na tela, que ele te dá uma lista de perguntas, você coloca um número e ele te responde, tá? E o segundo, o primeiro é o Aprendizap, tá lá na apresentação, vocês podem pegar. O segundo é o Sêneca. Sêneca é um filósofo da era grega, e o nome por causa disso, ele é um filósofo, e gostava muito de educação. É uma plataforma, tá? De ensino-aprendizagem, tá? 100% gratuita também, usada por mais de 2 milhões de alunos aí, de mais de 70 mil professores. Lá também você precisa acessar e fazer um cadastro rápido com o Google mesmo, o e-mail do Google vocês fazem, e fazendo esse cadastro lá, vocês têm acesso a muitas atividades gratuitas lá para usar também com o aluno e até para fazer também, se vocês quiserem aprender sobre determinado assunto. Lá, esse Sêneca trabalha com ciência, biologia, matemática, português, história, tem bastante conteúdo dessas áreas, tá? Então, fica essas 2 dicas para vocês. Na próxima aula, a gente continua, então, a parte de era digital, tá certo? Aí, nós vamos fazer as questões, depois vamos para o formulário lá para responder as questões e a gente vai seguindo, tá bom?
Aproveitem aí para ver, então, a apresentação. Não vai ter atividade nessa semana, só na outra, tá ok? E a gente, então, fica por aqui, pessoal, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem alguém tem mais alguma pergunta? Ou a gente pode finalizar por hoje? Não pode. Não. Podemos finalizar, então, hoje? Alguém me perguntou? Esse é meu neném. Conforme fui acompanhando a aula, fiz a atividade também. Achei as perguntas bem tranquilas pelo cotidiano que tenho, pois não estou deixando acumular. Fernanda, o que acontece? Na verdade, assim, não era necessário porque, como eu não expliquei a atividade, não sei se você conseguiu preencher com o intuito que eu quero que você preencha, tá? Mas tudo bem, se você preencheu, depois depois que a gente fizer a apresentação, a explicação desse formulário, se você quiser refazer, aí você refaz, tá bom? Então tá, gente, não vou pegar mais o tempo de vocês, 10:01, tô atrasado 1 minuto. Obrigado por hoje, um abraço para vocês e a gente se vê na outra aula, tá bom? Até mais, pessoal. Pai.